E aí, eu sou o Léo e o arco de Egghead continua no mangá de One Piece. A gente teve uma pausa aí no capítulo essa semana e eu acho que foi até bom pelo tanto de sofrimento que a gente tava vendo no flashback do Kuma. Fora, é claro, o Oda que tava precisando de um descanso e nem conseguiu terminar o manuscrito daquele capítulo. Para todos os efeitos, o flashback ainda vai continuar por provavelmente alguns 2 capítulos. E bom, existem alguns mistérios que vieram nesses capítulos que podem reforçar algumas das teorias que nós já temos e também trazer novos mistérios pro mangá. E com as revelações do último capítulo especificamente, a gente pode entender qual é a origem dos bucaneiros, qual foi o seu pecado no século perdido e como isso vai afetar diretamente o futuro do mangá e especificamente o Luffy e a Bonnie. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Mas antes de irmos direto para esse vídeo, nós vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo. É um aplicativo onde você pode ver filmes, séries, desenhos, animes, jogos de futebol, conteúdo infantil e muito mais. Compatível com quase todos os dispositivos Android que existem. Nele você pode ver One Piece em excelente qualidade, sem anúncios e até ver seu time jogar no seu campeonato favorito. Uma das maiores vantagens é que esse aplicativo é livre de anúncios, então você pode ver seu conteúdo favorito sem aquelas interrupções chatas. E tudo isso na melhor qualidade de imagem, até em 4K. Incrível, né? Nós já utilizamos esse aplicativo, então baixem vocês também. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Esse vídeo tem uma teoria relacionada do Typical Joel, que é um usuário do Twitter que traz muitas teorias interessantes que eu gosto muito, e eu vou relacionar essa teoria aqui no vídeo com outras teorias que temos aqui no canal e chegarmos à resposta de alguns dos mistérios que envolveram esse flashback. Temos 3 coisas que podemos encontrar aqui junto com essa teoria e com as nossas teorias. Mais especificamente são 3 perguntas. Quem foram os bucaneiros e qual foi o seu pecado? Qual a importância deles para o enredo principal, aquilo que o Oda vai trazer sobre o século perdido? E qual foi o destino do Joy Boy e que destino vai ter o Luffy até o final? Sobre os bucaneiros, vamos começar. Lembrando que a teoria relacionada vai estar aí na descrição para vocês darem uma olhada e conhecerem mais as teorias do Joel. Como nós bem sabemos e como bem conhecemos a história do mangá de One Piece, os poneglyphs foram distribuídos pelo mundo no fim do século perdido, aproximadamente 800 anos atrás, para que a história daquele povo fosse preservada e assim eles não perdessem o propósito que eles tinham no passado. Propósito esse que, entre aspas, não conhecemos, ele só é chamado amanhecer no mangá. Esse é um dos grandes pecados ditos por Imu, e inclusive é o pecado que levou a vida da Lily. Inclusive, Imu diz que naquele fatídico dia foi a incompetência da Lily que fez com que todos os poneglyphs se espalhassem pelo mundo. Só que existe um contexto muito interessante para isso e ele tá no capítulo 272. É nesse capítulo que Robin descobre os poneglyphs que existiam na antiga cidade de Shandora. Nesse ponto a gente descobre que existe a ligação entre Shandora e Wano, porque de acordo com Robin, apenas um povo era responsável por escrever e ler aquela língua. E seus criadores, como todo mundo já sabe, são os Kozuki, o clã, e vive dentro de Wano. Essa ligação entre eles é muito forte e inclusive é dito por Ohara que todos os livros que mencionavam Shandora ou qualquer coisa ao reino antigo foram queimados. E é a mesma coisa que aconteceu no século perdido, já que os poneglyphs são obviamente uma pedra indestrutível e a história que está contida neles não pode se perder nem pode ser apagada. Dito isso, tanto os Kozuki quanto o povo do reino antigo sabia que a história deles iria desaparecer e eles seriam exterminados, e é por isso que os poneglyphs existem. Foi nesse mesmo fatídico dia e um dia só que isso aconteceu, e isso, é claro, foi pelo erro da Lily. O que o Imu traz aqui, que é muito interessante notar, é que o governo mundial sabia que os poneglyphs iam ser entregues. Eles estavam prontos, aparentemente, e foram divididos em um único dia, naquele fatídico dia, pela incompetência da Lily. Isso exclui talvez a possibilidade de uma viagem ao longo do mundo pela entrega dos poneglyphs, já que viajar ao mundo de One Piece leva muito tempo e não pode ser feito em apenas um dia. Também podem haver algumas diferenças em relação à tradução, já que o Imu também pode querer dizer que começou naquele fatídico dia e eles não conseguiram controlar. Até porque 4 desses poneglyphs, os Road Poneglyphs, foram divididos de maneiras específicas, para que eles fossem muito mais protegidos do que os outros. Existem poneglyphs diferentes de outros, como a gente bem sabe. Os Road Poneglyphs, que contam a localização de Laugh Tale, aqueles que são chamados Ryo Poneglyph, que contam as histórias do século perdido e que contam a verdade sobre o mundo, e aqueles que só contam algumas histórias sobre alguns povos ou indicam outros lugares. Se avançarmos do capítulo 272 até o
290, Calgara fala sobre isso e que Shandora quase foi destruída por proteger aquela pedra. Pedra essa que dizia aonde estava Poseidon, ligando também Shandora à Ilha dos Tritões. Para todos os efeitos, existe algo muito importante aqui. Indo até o capítulo 1080, Cobra lê a carta da Nefertari Lili. Na carta é dito que os poneglyphs devem ser protegidos e que o mundo deve estar ciente da bandeira do amanhecer para quando ele chegar. Pensando nesses capítulos, temos uma conexão entre a fala do Calgara e a fala do Cobra, que na verdade era a carta da Lili. O que Shandora fez foi na verdade cumprir as ordens que a Lili deixou para eles, que era proteger os poneglyphs, ou seja, a mensagem e a missão que a Lili deu para eles. Sobre a tal bandeira e o amanhecer que ela cita, eu vou falar um pouco mais à frente, vamos continuar aqui nesse ponto. Pela conexão com o tempo que nós temos e como essa informação mais recente que temos do século perdido, por incrível que pareça, é no arco de Skypiea que vemos que a batalha de Shandora, e que quase exterminou eles, é um dos últimos eventos, se não o último evento do século perdido, o último povo que resistiu à batalha, já que eles acabaram quase se isolando do mundo inteiro e ainda permaneceram vivos e existindo. Os descendentes do povo de Shandora existiam até 400 anos atrás e alguns deles ainda estão vivos. Então sim, provavelmente eles conseguiram se proteger muito bem e participaram do possível último evento do século perdido. Mas assim como Lili, a sua história se perdeu e nem os descendentes sabem muito bem o que aconteceu naquele passado. Bom, dos principais clãs aliados aos D, Shandora faz parte deles. Os três principais são Shandora, Wano, que isso também inclui os Minks, e a Ilha dos Tritões. Todos esses povos foram isolados de maneiras diferentes e não estão em contato com o mar e quase não são acessíveis e são fortalezas naturais, por assim dizer. Mas dá pra gente acreditar que existe um quarto povo. Capítulo 268. Existe um momento que Robin está vasculhando as ruínas de Shandora. Lá ele encontra algumas estátuas, pilares e por aí vai. Só que algumas das silhuetas que aparecem lá não se parecem com Shandorianos, não se parecem com humanos, nem com gigantes. É uma silhueta muito interessante e muito parecida com os bucaneiros. A título de curiosidade, eu vou colocar uma imagem do Kuma do lado dessa estátua. Observam que existem certas semelhanças e que na verdade são bem claras. Existe uma ideia muito interessante que eu quero que vocês observem aqui. Observando aquela grande estrutura que era a antiga cidade de ouro em Shandora, a gente observa que tem um poneglyph que está lá embaixo, abaixo do sino dourado, e esse indicava onde estava Poseidon, certo? Existem 9 poneglyphs que contam a verdade do mundo. Só que observem isso, nessa estrutura existem mais 8 lugares vazios em formato perfeito de um poneglyph. Tudo bem que é um quadrado, mas são os quadrados do mesmo tamanho de onde estava o poneglyph abaixo do sino, e são 8 na contagem. Ou seja, existem 9, contando com aquele que está no sino dourado. 8 desapareceram. É muita coincidência, não acham? Isso é importante porque não só esses poneglyphs estavam ali, como também, possivelmente, os 4 Road Poneglyphs. Shandora é possivelmente o lugar onde estavam todos os poneglyphs, ou onde todos foram escritos na época. E tem algumas evidências para isso. Shandora e Wano têm ligações muito bizarras. O Pyrobloin, que é o tipo de material que faz existir as nuvens que estão no céu e onde está Shandora agora, são feitas através de erupções vulcânicas. Isso é dito no próprio arco de Skypiea. Existe um vulcão enorme em Wano que alcança os céus. E não, esse vulcão não foi elevado. Já que se a gente vê a geografia de Wano, a gente vê que a antiga Wano e a nova Wano estão ao redor daquele vulcão, e o vulcão sempre esteve naquela altura perto das nuvens. Os artesãos que viviam em Wano e que escreveram aquela língua e fizeram os poneglyphs são os mesmos que estavam em Shandora nessa época. É por isso que todos os poneglyphs estavam concentrados naquele lugar. E é muito interessante que uma das referências que o próprio Oda pode ter colocado para isso é uma coisa muito legal que aconteceu no início do mangá de One Piece. No início das publicações, mais ou menos no arco de Skypiea, todo mundo se perguntava por que aquela ilha, Laugh Tale, era tão difícil de ser encontrada. Existiam teorias na época e os poneglyphs tinham acabado de ser introduzidos na história no arco de Alabasta, que é justamente a terra da Lili. Em Skypiea, Robin se dá conta, graças à mensagem do Roger, que existem vários poneglyphs que têm que ser conectados para contar uma verdadeira história, e também é muito provavelmente que através deles eles chegariam em Laugh Tale, e isso se comprovou verdade. Para todos os efeitos, aquela mensagem foi deixada por Roger e talhada por um personagem, um Kozuki. Essa é a possível referência que o próprio Oda deixou nesse momento para evidenciar que os poneglyphs foram escritos justamente em Shandora. O ataque a Shandora não foi só para destruir aquela pedra em específico, mas todas elas, e foi a incompetência da Lili que fez elas se espalharem. É o que podemos assumir com todas as informações que temos até aqui, certo? Mas vamos continuar. Pelas palavras de Imo, o maior e o mais terrível pecado ou maior erro que eles cometeram foi ter espalhado os poneglyphs para o mundo, já que a verdade deles permaneceu no vazio, assim permanecendo a vontade dos D, e deixando com que essa vontade fosse viva e a vontade pelo amanhecer, certo? Imo até mesmo se pergunta se foi só um acidente que aquilo aconteceu ou se foi parte de um grande plano.
plano, e todo mundo sabe que foi parte de um grande plano mesmo. Mas para todos os efeitos, quando Saturn fala sobre os bucaneiros, Saturn disse que os bucaneiros cometeram um crime grave, e talvez o maior deles, e por isso a raça dele foi exterminada. Dele, eu quero dizer o Kuma, já que Saturn fala que ele nasceu para ser um escravo, já que ele fazia parte da agora extinta raça bucaneira. Só existem duas raças que são ditas no mundo de One Piece como extintas, ou quase extintas. Elas são os bucaneiros e os lunarianos. Os lunarianos e os bucaneiros carregam algo em comum, que é o mais forte que existe entre eles: a espera pelo Joy Boy. A lenda do Joy Boy é contada de geração em geração, só que observem o seguinte: os lunarianos atendem como Joy Boy, não como o deus do sol Nika, e os bucaneiros atendem como o deus do sol Nika. Para todos os efeitos, a lenda do Nika ou a lenda do Joy Boy foi passada de geração em geração, e essas são as duas únicas raças ditas extintas do mundo. O próprio Queen faz um questionamento muito interessante. Quando Sanji pergunta sobre a tal raça do King, ele diz que Sanji tem que perguntar a história, o porquê eles foram extintos. Observem, para todos os outros reinos que guardam poneglyphs, eles foram atacados, mas eles não foram extintos. O governo mundial não se interessou em exterminar os Kozuki. Shandora foi atacada, mas a raça deles não foi exterminada como outras, e eles tiveram a chance de fazer isso. E isso também vale para os Tritões, Minks e por aí vai. Eles não têm necessidade de ser exterminados, porque eles são reinos que fazem parte do propósito. Eles não faziam parte especificamente do reino que tinha aquele propósito. O maior pecado contra o governo mundial é trazer a verdade e o amanhecer para o mundo, certo? Muito possivelmente os lunarianos e os bucaneiros eram a raça que tinham mais ligação com o Joy Boy e que estavam mais próximos a ele. Joy Boy possivelmente pode até fazer parte de alguma das raças, mas de todo modo, é muito evidente que possivelmente os lunarianos e os bucaneiros foram os responsáveis pelo fatídico dia, junto com Lily, por espalhar os poneglyphs ao redor do mundo. Os outros reinos lutaram para proteger, mas eles foram exterminados porque eles contaram a história. A história pertencia a eles e eles deveriam ser exterminados por isso. E provavelmente com a ajuda da Lily, que o Imo chama de incompetência, foi nesse fatídico dia que os poneglyphs foram espalhados. E essa seria a origem dos bucaneiros e o pecado que eles trouxeram para o mundo. Sobre o Joy Boy, fica claro que ou ele fazia parte de alguma das raças, ou essas raças eram as mais ligadas a ele. Como eu já trouxe em outros vídeos aqui do canal, eu tenho a teoria de que a quarta raça que desceu do céu, ou seja, a raça lunariana, era a raça que tinha o Joy Boy como seu guerreiro. Isso porque quando a gente vê aquela gravura no céu, as asas das costas daquele guerreiro não aparecem, só o seu rosto. Ele tem um chapéu semelhante à silhueta do chapéu de palha, e do lado dele tem um grande brasão de sol. Esse brasão, inclusive, é o mesmo brasão utilizado em um calendário das nossas civilizações antigas do nosso mundo. E no meio desse grande calendário existia o rosto do deus do sol. Ou seja, o Oda meio que desenhou o deus do sol ali pra gente. E como ele estava na lua junto com as raças que tinham asas, provavelmente esse cara que desceu do céu era Joy Boy e Nika. Ou será que Joy Boy e Nika eram pessoas diferentes? Aqui entra a música Sake de Binks. Aqui eu vou trazer uma possibilidade pro Joy Boy que a gente conhece, é que na verdade Joy Boy era uma pessoa que era um lunariano, e o Nika, o deus do sol, era na verdade um bucaneiro. Os dois eram amigos e tinham essa relação de amizade, e o propósito deles do amanhecer, que fez inclusive Nika ser conhecido como deus do sol, foi o que fez o seu reino ser apagado. A música Sake de Binks é literalmente uma carta de despedida de duas pessoas que não iam mais se encontrar, mas que eles tivessem esperança porque um dia esse amanhecer ia chegar. A própria entrega dos poneglyphs é mencionada nessa música. Como eu disse, Wano e Shandora têm conexões sobre a escrita poneglyph e a entrega da história para o mundo, certo? Wano é a terra dos minérios, e um dos minérios encontrados no país de Wano é o ferro Sake. Sim, literalmente um ferro em One Piece chamado Sake. E na música Sake de Binks é dito sobre o Sake ser entregue para o mundo, e em um dos versos é mencionado uma ave com um brasão circular ou uma árvore que desenha um círculo no céu, que basicamente é o brasão dos Kozuki. Só que olha só que coisa interessante. No arco de Thriller Bark existe uma das raças que está mais próxima do século perdido, que eram dos gigantes ancestrais e o próprio Ors. Luffy fica nessa pose muito interessante quando está perto do corpo do Ors, mas na roupa do Ors tinha essa cruz. Essa cruz aparece justamente no brasão dos Kozuki. O sol também aparece dentro desse brasão. Na grande capela do Kuma existia um sol com essa cruz ao redor, e isso ligaria diretamente os dois. É muito possível que Ors tinha ligação com o Joy Boy, que possivelmente foi o primeiro pirata do mundo de One Piece e carregava essa cruz como sua bandeira, e o sol era do Nika, do deus do sol, um bucaneiro. A música, assim como os tambores de libertação, alegra e anima os piratas em sua viagem, e ela é um conto de despedida de dois amigos que queriam se reencontrar. A história deles foi preservada naquelas pedras, e todos os reinos que eram aliados a eles se juntaram nesse propósito, também carregando aquele símbolo solar que aparece em todos eles. E como eu já falei aqui em diversos vídeos do canal, eu não vou
vou nem entrar em detalhes. Nika carrega duas armas, que é uma lança e uma espada, que existem em vários personagens que são amigos, assim como Calgary Noland, Roger Barba Branca, por aí vai. Ou seja, é muito possível que o Nika carregou o propósito dos dois, os dois amigos, Joy Boy e Nika. Eu sei que Zunisha trata Luffy com a fruta do Nika como o próprio Joy Boy, mas é muito possível que ele estava falando do título em si e do pirata que ele queria rever, que era muito amigo do Nika. Mas para todos os efeitos, eu falei que tinham 3 perguntas e eu já respondi 2 delas, falta agora sobre Luffy e Bonnie. Por que isso vai afetar os dois especificamente? Bom, sobre o Luffy, sinceramente dispensa comentários. Ele carrega todo o propósito, é o protagonista da história do Shonen e bom, a gente sabe o que vai acontecer com o Luffy. Mas o ponto interessante é que Luffy carrega um propósito que foi colocado nele, assim como Barba Branca fala, o Roger e por aí vai. Ele é o tal homem esperado. Toda a história de One Piece se trata de pessoas que herdam um propósito de outras, e ele tá herdando esse propósito para trazê-lo no futuro. Mas existem vários personagens que também carregam propósitos de outros e tem um propósito na história que não necessariamente é ser o protagonista e trazer o amanhecer. E um deles é a Bonnie. A Bonnie, vendo que agora seu pai partiu de vez e tornou-se apenas um robô, e agora que sabe da sua história, vai herdar o propósito dele, de querer ver o Deus do Sol e o guerreiro de libertação que ele tanto sonhava, e ela vai ver isso no Luffy, e isso vai ligar os dois. Tem muita gente já teorizando que a Bonnie vai entrar no bando dos Chapéus de Palha, e eu particularmente não duvido, mas ela vai herdar esse propósito do pai, e ela vai querer cumprir esse sonho. E óbvio, se ela vai ver esse propósito no Luffy, é muito possível que ela vai querer andar junto com o Luffy a partir de agora. Principalmente pela teoria mais antiga que existe no mangá de One Piece, que é o Kuma tá na tripulação do Luffy. Isso porque as Akumas no Mi do bando do Luffy formam os números de 1 a 10, e a fruta do Kuma era a única que faltava, a Nikyu, que seriam 2 e 9, os números que faltavam no bando dos Chapéus de Palha. Inclusive um fã falou isso pro Oda em um SBS, e bom, aparentemente o Oda mudou os planos e vai fazer com que a filha herde o propósito do pai para cumpri-lo no futuro, assim como Ace, como Luffy e por aí vai. Isso seria muito poético, porque teríamos o Joy Boy e a pessoa que herdou o propósito do Deus do Sol, um pirata que queria seguir a chama do amanhecer e o cara que traz o próprio amanhecer, assim como aqueles dois amigos do passado. Para todos os efeitos, quais os outros mistérios que o flashback ainda vai trazer? Eu ainda tenho muitas outras teorias para contar para vocês, mas eu ainda vou contar essas teorias em outros vídeos. Então se inscreve no canal para não perder isso, e se você gostou desse vídeo também deixa o seu like para fortalecer a gente. Também confere na nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. Inclusive vai ter vídeo de perguntas essa semana, então fica atento, pega a sua melhor pergunta e traz pra gente, inclusive sobre esse vídeo aqui se você preferir, que vai ser um prazer responder todas que possível. Mais uma vez eu sou o Léo, muito obrigado por assistir até aqui e valeu!